Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né? Então, nós estamos na Constituição, ainda dentro do artigo 5º, último parágrafo. Último e simples, tá? Que eu acho que não vai ter muitos problemas pra gente. Na verdade, eu sempre falo que não vai ter muito problema, né? Mas eu sempre encontro um. Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui dentro da nossa aula. Dentro da nossa aula 06. Parte... Agora eu já não lembro se é parte 6 ou parte 6. Parágrafo 4º da Constituição Republicana Federativa do Brasil de 88. Vamos lá, vamos aumentar isso aqui, que eu acho que para vocês fica melhor, né? Dá uma aumentada nessa letra. Aliás, colocar o padrão. Pronto. Vamos lá, então. Parágrafo 4 fala pra gente. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha se manifestado adesão. Então, o que você precisa saber? Primeiro, o índice de cobrança da leitura simples desse dispositivo aqui não é tão alto. Por quê? Porque você precisa saber que é o seguinte, beleza, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O nome tem que te falar alguma coisa, né? O Tribunal Penal Internacional é aquele tribunal que tem como finalidade julgar os crimes, perfeito, só que agora é um tribunal que não tem necessariamente origem dentro do Brasil. O Brasil se submete a ele e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tribunal. Só que por que o índice disso daqui é baixo? Porque as provas específicas que cobram esta matéria trazem no edital o Estatuto de Roma. Então, assim, é muito difícil o cara elaborar uma questão de cobrando alguma coisa sobre TPI sem que no edital esteja previsto essa complementação desse tratado. Porque senão acaba que ele pode cair, né, anular, né, pode cair numa extrapolação de previsão do edital. É por isso que não tem altas incidências, mas vamos lá. Sobre o TPI, o que eu acho que é importante você saber, algumas dicas aí, que inclusive seu professor não te dá, é que primeiro, o TPI é sigla para Tribunal Penal Internacional, tá? É o único tribunal que julga indivíduos. Nós estamos aqui diante de um tribunal internacional que julga indivíduos. Por quê? Porque as responsabilizações dos tratados e convenções de direitos humanos, principalmente, quando eles vão aplicar uma sanção, eles não aplicam uma sanção ao indivíduo. Eles aplicam uma sanção ao Estado violador do direito. Um exemplo clássico que costuma aparecer é a Lei Maria da Penha. Quando a Maria da Penha recorreu aos ditames da Convenção Interamericana, o Pacto de São José da Costa Rica, para falar que o Estado brasileiro estava violando direitos humanos previstos naquele tratado, a responsabilização não foi em relação ao ex-marido da Maria da Penha, que tentou, né, matá-la aí, não me lembro quantas vezes, mas foi mais de uma. Não responsabilizou o indivíduo, responsabilizou o Estado brasileiro por não responsabilizar o indivíduo. Por quê? Porque ele já tinha várias tentativas de homicídio, o crime estava para prescrever, então ela utilizou-se das ferramentas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, qualquer um, e aqui é só uma curiosidade, qualquer um pode fazer isso. Existem alguns requisitos, óbvio, né? Esgotamento das instâncias, por exemplo, é um deles, mas admite-se, mesmo que não tenha se esgotado as instâncias internas, mas está decorrendo um prazo absurdo e o crime está para prescrever, como foi o caso, nós podemos acionar a comissão.
não a corte, né? Porque a corte quem aciona é só o Estado, mas a gente pode acionar a Comissão de Direitos Humanos prevista no tratado. Como você faz isso? Você entra no site, Convenção Interamericana, você tem lá um formulário. Simples assim. É claro que eu, né, aconselho seu advogado a fazer isso, né, um advogado especialista em direitos humanos. Mas, beleza, tirando essa parte histórica, eu queria que você entendesse o seguinte, que o Estado brasileiro é que é responsabilizado, no caso de violação de direitos humanos. Aqui no TPI é diferente. Ele vai responsabilizar quem? O indivíduo, a própria pessoa. Perfeito? Então acho interessante você saber isso daqui. E outras coisas é o seguinte: quais são os crimes que o TPI julga? O TPI julga 4 crimes, perfeito? Eu vou abrir eles aqui para ver, porque eu geralmente sempre esqueço um. Que eu lembro que é o crime contra a humanidade, crime de agressão, crimes de guerra e genocídio. Ó, lembrei os 4, perfeito? São esses 4 crimes que o TPI julga. Se você for aqui, ó, digitar aqui, ó, Estatuto de Roma, aqui, ó, você vai ter acesso à legislação, né, que foi incorporada no Brasil por meio do Decreto 4.388 em 2002, que ela promulga o Estatuto de Roma. Perfeito? Bom, o que acontece isso daqui? O que é bom, eu acho, que é para você saber isso daqui? Aqui a sede geralmente cobra também umas questões, por exemplo, onde tem a sede do Tribunal Penal Internacional e blá blá blá. Mas o que cobra muito é isso daqui, ó. Quais são os crimes que o TPI julga? Esses aqui. Perfeito? Deixa eu colocar um simples aqui para ficar melhor. A competência do tribunal restringir-se-á, tudo bem? Então, ou seja, está limitado aquilo ali aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional em seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: crime de genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. Tudo bem, falar rapidamente sobre eles, mas o que acontece? Se você quiser saber a definição técnica do que é cada um, é só você continuar lendo aqui, ó. Crime de genocídio, o cara vai te falar o que é. Crime contra a humanidade, ele vai te falar o que é. Crimes de guerra, ele vai te falar o que é. Crimes e faltou o crime de agressão, que também vai te falar o que é. Bom, crime de genocídio. Do genocídio, eu vou abrir um parênteses aqui, vou pedir uma liberdade para você para comentar umas coisas, tá? O que acontece? Na época da pandemia, 2020, né, na época que estourou o lockdown, né, 2020, houve-se uma tentativa de imputar ao atual presidente da República o crime de genocídio. Inclusive, várias pessoas, né, genocida para lá. Independente do seu posicionamento político, tá? Eu tenho extremas críticas a qualquer um dos políticos que você puder conversar comigo. A questão aqui é o seguinte, aqui eu estou na técnica. Tecnicamente falando, para eu chamar uma pessoa de genocida, eu tenho que imputar a ela o crime de genocídio, perfeito? E o que é o crime de genocídio? Aí você vem aqui, lá no estatuto, e lê, perfeito? Para efeitos do presente estatuto, entende-se como genocídio qualquer um dos atos a seguir se enumeram praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo normal, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal. E aqui tem isso daqui. Qual que é a questão que eu queria levantar aqui? Para você chamar alguém de genocida, você tem que ter um amparo legal e provar a tipicidade entre o ato e a conduta. Né, entre a conduta do que fez e o resultado. Enfim, parte mínima do direito penal, né? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Você tem que lembrar dessa tríade, provar as três.
E aqui existe uma crítica aqui no sentido do uso do termo genocida. Por quê? Esse, primeiro, é um dos crimes mais graves que nós temos dentro do ordenamento jurídico internacional como um todo. Inclusive, a gente acabou de ler que o TPI só julga crimes graves. Então, quando você imputa a alguém o título de genocida, isso é muito sério. Você não pode pegar, achar que é e começar a chamar os outros, né, de genocida, não, porque isso é um problema. Perfeito do ponto de vista, eu estou falando técnico, beleza? Então, é plausível, né, você combater esse tipo de terminologia, porque para não cair nessa questão, nessa histeria popular de uma coisa que é muito grave, ter uma gravidade diluída simplesmente porque todo mundo está falando. Então você tem que tomar um certo cuidado. Ao mesmo tempo que quem chama ele e chama por meio de um amparo legal, extrai da definição de genocídio, pega uma situação concreta da pandemia e fala: isso daqui é característica de genocídio. Entendeu? Bom, meu posicionamento pessoal não te importa. Eu só queria que você tomasse cuidado com essas coisas. Se você vai fazer isso, ou se você vai defender o não fazer disso, você tem que ter amparado, né, no mínimo, por conhecimento técnico. O que eu garanto para você que 97%, estou inventando essa estatística, 97% das pessoas que falam não estão sabendo nem do que estão falando. Tranquilo? Então aqui é só um parênteses, não vai cair no seu concurso, mas é bom você saber. Crime de genocídio tem a ver com extermínio, né, de uma população específica. Os crimes contra a humanidade, eles estão listados ali. Os crimes de guerra é o seguinte: crime de guerra é, mesmo que os países, mesmo que os estados declarem guerra, a guerra não pode acontecer de qualquer forma, desenfreada, de forma uma dizimar o outro. Não é essa a ideia da guerra, por incrível que pareça. Então existem normas relacionadas à guerra. Você não pode atingir hospital, você não pode atingir cidades, por exemplo, onde só tem civis, que não tem estratégia militar. Você não pode atacar membros dos capacetes azuis, né, que são membros da ONU, normalmente associados à segurança, saúde, enfim. Existe uma série, é até interessante ler, tá? Mas existem crimes de guerra. Existem armas que não podem ser usadas, também armas químicas, por exemplo, enfim, você não pode usar dentro de uma, né, mesmo numa situação de guerra. Então são normas de guerra para que, por incrível que pareça, a guerra tenha um caráter mais humano. Beleza? Bom, se acontece ou não, isso não é importante, eu estou só falando da lei para você. O crime de agressão é aquele crime relacionado a quem inicia um confronto. Inicia de forma não humana, enfim, né? Existem formas de você decretar a guerra propriamente dito, né? Como se, por exemplo, nesses ataques surpresas, Pearl Harbor, extremamente recente agora, se você pegar, eu ainda não sei, né, neste momento que eu estou gravando o vídeo, eu não sei o que vai acontecer, mas, por exemplo, o Estado de Israel, teoricamente, falou, né, que eles estão em guerra, mas isso é uma declaração formal de que realmente Israel está em guerra contra o Hamas? Bom, até então a gente não tem muita certeza disso, não. A questão é que um crime de agressão poderia ser iniciado pelo Hamas à medida que tem um ataque surpresa, né? Se isso realmente foi um ataque de indício de uma guerra, tá? Porque atentados terroristas, que é uma tática de guerra violada, inclusive, mas até cuja, vamos dizer assim, que é vedada, né, inclusive pelos crimes de guerra, o atentado terrorista, que é uma técnica de guerra, que é você impor medo àquela população, né, quando você tem, por exemplo, um homem-bomba, vai lá e explode no centro. O intuito daquele homem-bomba não é estartar uma guerra necessariamente, é simplesmente colocar um medo, um pânico ali geral naquela situação do tipo: podemos ser atacados a qualquer hora e a qualquer momento. Tudo bem? É o 11 de setembro. Então, isso não necessariamente significa startar uma guerra, mas pode ser entendida como um crime de agressão, se ela tiver talvez essa finalidade. Enfim, isso é muito complexo para a gente analisar.
Mas é só para você entender o que é. É como se fosse um startup. Acho que o melhor exemplo ainda é o Pearl Harbor. Beleza? O caso do Pearl Harbor. Então, nós temos isso daqui. Associado a isso daqui, eu queria que você, lá na Constituição, associasse o parágrafo 4º com isso daqui, ó. Tribunal de exceção. Tá vendo aqui, ó? Não haverá, isso aqui lá do artigo 5º, inciso 37, nós sabemos que no Brasil não se admite juízo ou tribunal de exceção. O que é isso? É aquele tribunal ou aquele juízo, perfeito, que vai ser criado para julgar um crime específico. Então, por exemplo, né, alguém fez alguma conduta e aí eu instalo um tribunal só para analisar aquela conduta. Isso é o que a gente chama de tribunal de exceção. Isso é vedado. Mesmo que se você procurar no ordenamento jurídico inteiro, tudo bem, dentro do sistema penal, pensando em crimes, penas e aquelas coisas todas, e não acha escrito de forma expressa crime contra a humanidade, o Brasil pode julgar um crime contra a humanidade? Poderia, porque ele está submetido ao Tribunal Penal Internacional, então isso não é um crime de exceção. Agora, isso daqui foi criado, na verdade, isso tem origem dentro do contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Porque até o final da Segunda Guerra Mundial, esse termo genocídio não existia. Não que ele não tivesse ocorrido historicamente, ele só não existia com esse termo. O crime genocídio, ele não existia. E aí como é que você vai responsabilizar pessoas que participaram do genocídio do povo judeu por um crime de genocídio, sendo que o crime de genocídio foi criado após, né, as questões da Segunda Guerra Mundial? Então você tem uma clara violação ao princípio da legalidade do direito penal. Diga-se de passagem, esse princípio ele é aplicado a praticamente todos os estados democráticos de direito que você tem no planeta Terra. Tudo bem? Então é um princípio basilar do direito penal, não importa onde você está. É claro que a gente estuda só o brasileiro, mas assim, a ideia é muito parecida, mas muito, muito mesmo. É o básico do direito penal. Inclusive, ela não vem do Brasil, né? O Brasil não criou isso foi importado. Bom, então, quando a gente está falando de um crime que ainda não existia, se fere o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, teoricamente, nenhum deles cometeu crime, porque até então o crime não era. Inclusive, tem um filme, né, O Julgamento de Nuremberg, que o advogado de defesa vai bater muito nessa tecla, explicando tecnicamente. A questão aqui é o seguinte, que é óbvio, o direito, ele é um norte. O direito, ele é, vamos dizer assim, ele é um mandado de conduta em sua essência para que a sociedade possa conviver, para que nós possamos evoluir e termos uma sociedade, no mínimo, digna e coerente com a existência humana. Mas o direito, do ponto de vista filosófico, ele não pode ser simplesmente um conjunto de leis e obedecer princípios e ponto. Não, você tem que olhar a conduta humana e ver se não, isso aqui passou dos limites. E o genocídio foi um desses olhares que a galera virou e falou assim, não existe crime, ok, a gente tem o princípio da legalidade, tem, mas isso aqui é absurdo. Isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui qualquer ser humano, né, qualquer homem médio entende que o que você está fazendo aqui não é certo. Você está amparado pela lei, mas não significa que isso aqui é certo. Isso não faz sentido. Então, enfim, houve o julgamento do Tribunal de Nuremberg e este tribunal extremamente famoso, ele é considerado um tribunal de exceção em sua essência. Quer dizer, não existiu crime, criaram um tribunal para julgar os crimes da Segunda Guerra Mundial, nesse julgamento imputaram um crime que na época não existia, que era o crime de genocídio. Então, tecnicamente falando, como a gente conhece o direito hoje, isso é uma violação gigante da questão normativa. Entretanto, repito, o direito ele não é estanque. Ele é um mandado, eu estou falando de direito na filosofia, esse é um mandado de convivência, tudo bem? Ele é um norte, uma diretriz. Então, mas é óbvio que o homem médio que convive em sociedade, não foi ontem que começou, tem noção do que fazer e o que não fazer
das suas responsabilidades como pessoa humana. Perfeito? Então, enfim, é uma discussão muito filosófica, mas, em essência, conteudisticamente falando, o parágrafo 4º é muito simples de ser analisado. Acho legal você analisar que o Brasil se submete ao TPI, ponto. O TPI é o único tribunal que julga indivíduos, ponto. Quais são os crimes que o TPI? São os crimes mais graves. Quais são? Os 4 aqui listados. Você só vai se preocupar em saber que são 4. E mais, você só vai se preocupar em saber quais são esses 4 se o seu edital pedir. Difícil, tá? Não é tão comum em concursos mais simples o Estatuto de Roma dentro da área de direitos humanos. Mas se vier, tá aí, você vai ter que analisar essa lei de forma geral, né? Bom, mas passando adiante, eu acho legal você lembrar que o Brasil não admite juízo ou um tribunal de exceção, que é aquele tribunal criado para julgar um único e específico crime. Tudo bem? Acho que essa aula ficou até mais longa do que eu imaginei, mas o meu intuito aqui é gravar no sentido de te dar um curso que vai muito, né, que vai muito além do que seu professor costuma falar dentro de sala de aula, tudo bem? E, enfim, que você possa, querendo ou não, aprender um pouquinho, né? Quem sabe você se interessa por essa área aí e prolongue seus estudos, né? Bom, se quiser falar comigo, Douglas Andrade, advocacia.com, tudo bem? Você consegue entrar no meu site e falar diretamente comigo, douglasandrade.adv é o meu Instagram, você também consegue falar lá por mim. No Instagram eu não costumo postar muita coisa de aula, tá? No Instagram ele é mais para ter mesmo uma rede social. Se você puder me seguir, eu agradeço. Tudo bem? Como eu já falei em algumas aulas aí para trás, eu já participei de questão, né, eu já participei de questão, já participei de seleção, que o cara me perguntou o número de seguidores que eu tinha no Instagram, então depois disso eu fiquei meio, né, assim, tem que começar a divulgar esse negócio, mas eu respondo muito mais pessoas pelo meu WhatsApp, quando a pessoa entra em contato comigo, do que o Instagram, fico postando, enfim, essas coisas. Tudo bem? Então, no mais, eu agradeço aí a oportunidade. Precisar de mim, estou à disposição. Muito obrigado.